Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Web Nogueira. Começa aqui o programa Ponto de Vista de hoje, dia 2 de março de 2022. E o programa Ponto de Vista vem trazer para vocês alguns pontos para que vocês pensem, tenham condições de analisar a situação como de fato ela é, não como é apresentada para vocês em alguns canais, a maioria dos canais de televisão e de notícias e de grupos de WhatsApp e outras redes por aí. Se não, vejamos. Vamos abordar hoje o tema desse confronto militar entre a Rússia e a Ucrânia. O que é que gerou essa guerra que está a cada dia aumentando um ponto, já com armamentos nucleares aí colocados no campo, ativados, e soldados já em treinamentos para esses armamentos militares. Vamos então abordar desde o começo. O site 247, da TV 247, do Leonardo Artucci, traz a informação de que em 2008 os Estados Unidos já sabiam que a possibilidade da entrada da Ucrânia na OTAN faria com que a Rússia se revoltasse com isso, podendo gerar até uma guerra, um confronto militar entre esses dois países, lá em 2008. Ora, vejam, essa informação alguma vez chegou até nós? Não. Mas os americanos já sabiam disso, em 2008. Ocorre que, em 2008, a Rússia, a China, são países grandes, mas não eram concorrentes econômicos dos Estados Unidos. Não havia uma concorrência entre esses países com os americanos. Os americanos estavam muito acima. O dólar era moeda internacional, assim como o inglês é a língua internacional. Então, muitos bilionários, trilionários, eles fazem negócios, trilionários, até mesmo russos, até mesmo dos países europeus, eles fazem negócio com os americanos em dólar. Isso faz com que a economia americana cresça. Também há mais uma informação para vocês. Vocês vão juntando todas essas pecinhas e no final nós vamos então ter um quebra-cabeça montado. Os americanos, há livros e especialistas no assunto que dizem que os americanos, a cada 10 anos aproximadamente, eles precisam de uma guerra para movimentar a sua economia. Alguns presidentes americanos precisam entrar numa guerra para elevar a intenção de voto, né, ou a imagem desse presidente perante os americanos e perante o mundo. Guardem também esta informação. Muito bem. Ocorre que, de 2008 para cá, tanto a Rússia quanto a China, eles se desenvolveram economicamente de uma maneira muito forte, muito grande, principalmente a China, que é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil. A Rússia também é um parceiro comercial. O Brasil também tem negócios com a Rússia.
mas a China é o maior parceiro econômico do Brasil. Ok, esse é um outro dado para que vocês guardem. Outro ponto. O atual presidente brasileiro desmantelou a Petrobras, fechou refinarias, vendeu algumas outras refinarias a preço de nada praticamente para europeus e americanos, fechou as fábricas de fertilizantes que a Petrobras tinha, que forneciam então e eram produzidos aqui no Brasil e comercializados aqui no Brasil, certo? Pela Petrobras. E o presidente fechou essas indústrias, essas empresas de fertilizantes, fez com que então o Brasil tivesse que recorrer à Rússia para comprar fertilizantes para o pessoal aqui do agronegócio. Então, meus amigos e minhas amigas, esse é mais um dado para que vocês meditem aí sobre esses assuntos, que não são colocados de maneira devida para nós. Essas informações não chegam para nós, para minhas amigas donas de casa, para os amigos aí trabalhadores e as amigas também trabalhadoras, não chegam dessa maneira. E o que ocorre? A partir do momento em que a Rússia se aproximou da China e formalizaram então um acordo comercial, onde seria gerado, pelo tamanho que esses dois países têm e pela força econômica que eles têm hoje em dia, geraria então uma nova ordem mundial econômica no planeta. Ora, os americanos jamais iriam permitir uma coisa dessa. Quando o Brasil estava na sexta, quase na quinta posição de economia mundial, eles entraram aqui, fizeram nos bastidores toda essa revolta contra a esquerda e colocaram então, fizeram com que o povo entendesse que a direita era melhor, que a esquerda só roubava, apesar do país estar crescendo. Saímos da 19ª economia por aí, estávamos chegando na quinta, mas colocaram na cabeça do povo que então o partido de esquerda, o PT na ocasião, só roubava, mas mesmo o país crescendo. O povo foi iludido e induzido a crer nesse fato. Porém, o fato é, a verdade é, mesmo vocês que são contra a esquerda, eu peço a vocês que pesquisem onde estava o país. Esqueçam as reportagens de jornal, esqueçam isso. Pesquisem assim, qual era a posição do país antes da esquerda assumir o poder e qual era a posição do país quando a esquerda sofreu então o golpe e a direita retomou o poder. Pensem nisso. Como era o custo de vida, em qual posição o Brasil estava, qual era o preço dos combustíveis, quais eram as indústrias e empresas que nós tínhamos aqui, a Petrobras, em que situação estava, era a segunda maior petroleira do mundo, hoje não é mais. Tínhamos aqui fábricas de fertilizantes, tínhamos as refinarias, tínhamos tudo. Hoje o Brasil mal consegue produzir máscaras para nos proteger aqui da pandemia, né? A maioria das máscaras que vocês observam por aí são caseiras, feitas em casa e comercializadas por aí, porque o Brasil não tem nem condição de produzir máscaras em quantidade suficiente para que o povo use. Esse é um outro ponto.
Mas o que ocorreu então? Ocorreu que, com essa informação lá de 2008, os Estados Unidos, vendo a aproximação muito rápida da China e da Rússia, já encostando neles, e a união desses dois países faria com que os Estados Unidos perdessem o status, então, de maior economia mundial, do maior país do mundo, o que fez nos bastidores os americanos e alguns europeus instigaram a Croácia a ter novamente essa ideia de entrar para a OTAN. Ora, obviamente isso acendeu um alerta na Rússia, porque a Croácia entrando na OTAN é direito do país querer? Sim, é direito. É direito. Mas o que ocorreria então? Corria-se o risco de a OTAN colocar nas fronteiras ali da Croácia, não, perdão, da Ucrânia com a Rússia, colocar soldados e mísseis e equipamentos militares apontados para a Rússia, fazendo com que então a economia da Rússia fosse voltada para o desenvolvimento de armas e pagamento de soldados e aumento do corpo militar, aí, das Forças Armadas, para que se defendesse dessa ameaça iminente. E se mesmo assim eles conseguissem então se desenvolver e crescer economicamente, obviamente que haveria um conflito ali na região, porque já estaria tudo ali preparado. Vejam vocês então, a Ucrânia tem tem motivo de querer participar da OTAN? Tem, tudo bem, se isso não fosse uma ameaça para a Rússia. A Rússia tinha motivo de se preocupar com essa entrada da Ucrânia na OTAN? Tinha, por conta disso que eu descrevi para vocês. E como é que se resolve isso então? No diálogo, na diplomacia. Os dois presidentes teriam que se reunir e resolver isso conversando. Fizeram isso? Sim. Sim. Houve uma reunião lá do presidente da Ucrânia com o Vladimir Putin e com o presidente da França, o Macron, e outros tentaram conversar, mas alguns daqueles que estavam ali naquela mesa, naquela hora, estavam nos bastidores colocando lenha na fogueira, certo? Então, dizendo fora do alcance da visão e dos ouvidos dos russos, que a Ucrânia poderia entrar sim, que se os russos criassem algum problema, eles dariam então um amparo, uma força ali para a Ucrânia resolver. Se houvesse uma ameaça de guerra, que eles estariam do lado da Ucrânia para defendê-la nesse confronto aí, nesse conflito. Ora, então, o presidente da Ucrânia foi com o peito estufado, dizendo: eu vou entrar para a OTAN. O presidente russo disse: você não vai. Né? Em palavras aqui que nós possamos entender bem. Né? E o que ocorreu então? Poderia ser mediado ali esse atrito? Poderia. A própria OTAN mesmo poderia entrar, a ONU poderia entrar e solucionar isso na diplomacia, mas ficaram fomentando por trás, pelos bastidores, esse confronto. Por quê? Porque os Estados Unidos precisa entrar numa guerra, como eu disse para vocês no começo do vídeo, para que a economia seja impulsionada. O pessoal da indústria armamentista quer a guerra, porque eles vão ganhar milhões, né? Fabricando mais equipamentos, tanques, aviões, munição, armas e tal. E a economia, então, dos Estados Unidos tem um impulsionamento. E o nome do presidente americano tem um impulsionamento também. Certo? Vocês, então, agora já estão quase montando o quebra-cabeça do real motivo dessa guerra.
O real motivo dessa guerra, na verdade, nem é o problema da Rússia ter invadido. A Rússia só invadiu porque a Ucrânia, o presidente ucraniano serviu de marionete nessa questão, porque prometeram um apoio militar ali, mas eles não iam dar esse apoio militar, porque queriam que chegasse num ponto em que eu vou explicar também para vocês. Quando o presidente russo se viu, então, numa posição em que ele não podia mais recuar, porque o presidente da Ucrânia também não recuava, porque estava seguro que por trás o pessoal ia entrar com ele na briga com a Rússia, então o presidente russo invadiu a Ucrânia. A partir daí, no meu ponto de vista, no programa Ponto de Vista, os russos então perderam a razão, porque não conseguiram resolver no diálogo, foram para a força. São maiores, mais bem armados, são potências, é uma potência, né? A Rússia é uma potência nuclear, uma potência em forças armadas, foi para cima da Ucrânia. A Ucrânia não se intimidou, porque tinha certeza que os países estariam ali para se juntar a ela nesse confronto. E sairia então a Ucrânia vitoriosa em cima da Rússia e poderia ingressar na OTAN no status de quem venceu a guerra contra a Rússia. E isso então serviria até mesmo de argumento para que os países então falassem, bom, já que você conseguiu vencer a Rússia, vamos colocar ali os soldados, porque a Rússia não vai aceitar isso, ela vai querer uma revanche. Então vamos pôr os soldados ali e tal, certo? Já para intimidar a Rússia, para que ela não cresça. É isso, pessoal. Esse é o motivo. O não aceitamento do crescimento econômico da Rússia, da China, esses países, em relação aos Estados Unidos e aos oligarcas europeus, né? Alguns até russos mesmo, que têm uma quantidade de dinheiro absurda aplicada nos Estados Unidos e na Europa. E não querem perder isso daí, porque tempo é dinheiro. Você já tem lá tudo feito, tudo te dando bilhões de lucros por mês. Você vai ter que fazer várias reuniões, vários acordos com russos, com chineses e tal, tentando achar um acordo que seja mais vantajoso para você. Então isso demanda muito tempo e eles iriam perder dinheiro ali. Então é mais confortável ficar por aqui. E é isso. O real motivo, então, desse confronto é exatamente isso, é econômico. Econômico. Ora, veja bem, por conta disso, a viagem que o presidente brasileiro fez lá para a Rússia para fazer negócios lá com fertilizantes, não deu em nada mais. Porque agora está fechado lá e o país não consegue, então, mandar os fertilizantes aqui para o Brasil. Isso vai trazer problemas para nós. Porque muitas vezes a gente pensa, mas o que é que essa briga lá do outro lado do planeta vai atingir a gente aqui? Esse já é um ponto. Vai atingir. Porque o país vai ter que passar apertado aqui na sua produção agrícola para abastecimento aqui do povo. Porque agora a maior parte da produção agrícola já está comprometida e já está vendida para outros países. Então, se diminuir 10%, 15%, 20% a nossa produção aqui no agronegócio, quem vai sofrer somos nós, porque o alimento ali, o que o pessoal produz, já está vendido para fora. Então, eles têm que colher e entregar, porque os negócios são feitos já. E nós ficamos aqui, então, nessa situação, né? Outro ponto é o preço do barril do petróleo, que há um ano atrás era um pouco, mais ou menos uns $50,
Hoje, durante a madrugada, chegou a 118 dólares, depois foi baixando um pouco. Acho que agora deve estar uns 115, 112 por aí, mas era 50. Isso vai fazer o quê? O preço da gasolina, do óleo diesel, dos combustíveis aqui no Brasil, porque o barril do petróleo está nesse valor, o preço dos combustíveis aqui, mesmo se o dólar tenha tido essa quedinha aí um pouquinho no começo do ano, não vai fazer o preço dos combustíveis aqui, da gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, não vai fazer o preço baixar, porque o preço do barril do petróleo está subindo. Então, o preço desses combustíveis aqui no Brasil vai subir. O preço dos alimentos, porque vai ficar uma quantidade de alimento menor para nós aqui, porque a maior parte já está vendida, e também o transporte vai ser muito caro para chegar até os postos aí, os supermercados e postos de venda, vai ficar mais caro. Obviamente que o preço desses alimentos vão ficar mais caro também. É assim que isso nos atinge. Conseguem entender? Então é isso, pessoal. O ponto de vista de hoje veio trazer, ficou um vídeo um pouco longo, peço desculpas a vocês, mas eu trouxe para vocês, através aqui da Rádio Web Nogueira, todos esses pontos que não são colocados nas mídias, nas redes de TVs, dessa maneira, com essa clareza, para que vocês tenham informação. Colocam, então, um presidente como um vilão e outro como um herói, porque essas TVs estão também com os seus negócios atrelados aos americanos. A maior parte das informações que chegam a nós vem via Estados Unidos, lá da CNN e outras redes americanas. Então fica nas TVs brasileiras aqui uns 30 minutos do presidente Biden dando lá as explicações e os discursos, e a ONU, lá com a secretária da ONU fazendo lá os discursos, as reuniões da ONU, todos os países fazendo sanções econômicas fortíssimas, até no esporte, contra a Rússia, para que se pare essa guerra. Tá certo isso? Sim, seria uma coisa muito correta de fazer, para que a Rússia recuasse, então, e não chegasse a matar tantas pessoas nessa guerra absurda, e principalmente não chegasse ao ponto de ter que usar armas nucleares. Seria correto se a intenção fosse realmente proteger o povo, mas não é. A intenção é não estragar os negócios que já estão feitos. O povo, quem morrer, morreu. O que não pode é esse pessoal perder dinheiro. É os Estados Unidos perder o status de maior do mundo, de maior economia do mundo. Isso é que não pode. Essa é a realidade, pessoal. Esses são os fatos. E esse foi o ponto de vista de hoje. Então, prestem atenção no que é dito, porque nem o Putin é vilão ou santinho, nem a Ucrânia e os Estados Unidos são vilões ou santinhos. Um fomentou a guerra, o outro entrou na guerra, entrou aí no combate. Todo mundo perdeu a razão. E o mundo agora está, então, isso aqui, pertinho assim, de ter aí uma guerra nuclear, onde apenas um submarino na Rússia tem lá uma quantidade de ogivas nucleares capaz de destruir o planeta algumas vezes. Apenas um submarino. Veja vocês. Tá bom? Esse foi então o programa Ponto de Vista de hoje, dia 2 de março de 2022, na Rádio Web Nogueira,
com José Antônio Nogueira. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tchau, pessoal.